Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos estudos após essa belíssima introdução a respeito da formação, da matéria, fluidos, para que possamos compreender a nossa natureza em si, e quais foram as recomendações para que pudéssemos também compreender que nós somos energia e, por isso mesmo, temos condições de realizar grandes feitos que ainda não conseguimos compreender, porque falta para nós esse amor que Jesus nos legou. Ele veio, esteve entre nós e vivenciou esse amor, deixando-nos como lição, mas ainda, pela dureza dos nossos corações, não conseguimos realizar e ainda continuamos acreditando que a matéria é mais significativa ou importante do que o espiritual. Então, para hoje, nós trouxemos uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que tem o título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 16, o item 9, capítulo 16, item 9, que fala sobre a verdadeira propriedade. Então, nós temos: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. Então, aqui já vem um alerta, que nós só podemos levar deste mundo aquilo que construímos de bom, de bem que fizemos. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Então, os bens materiais que nós tanto valorizamos é uma necessidade humana, e que nós podemos usufruir enquanto estivermos encarnados. Não tem nada que diga o contrário. Mas nós devemos ter o devido cuidado em relação às posses, que nós temos. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, ele não tem senão o gozo e não a posse. Então, nós usufruímos enquanto estamos encarnados, mas a posse, tudo para nós é emprestado pela bondade e misericórdia divina. Nada levamos desse mundo que seja material. Que posse ele, pois? Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. Então, o que nós tanto valorizamos, muitas vezes, pelo nosso desconhecimento, pelo nosso egoísmo, vaidade, isto não tem significado quando partimos, quando desencarnamos, Tudo que é importante para a alma, é isso que nós temos que compreender, e nessa grande escola temos que aprender a fazer essa construção. E é uma construção árdua, porque nós temos que deixar nossos velhos hábitos, como inveja, ciúmes, egoísmo, vaidade, orgulho, que ainda carregamos muito fortemente dentro de nós. Então, o que é que nos diz que é o uso da alma? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém de tirar. Então, tudo que nós construímos através do nosso esforço, utilizando a nossa capacidade de raciocinar, os conhecimentos que adquirimos, tudo isso é o que nós levaremos, mas de acordo com a construção, com o uso que realizamos dessa capacidade que recebemos de Deus. Todos recebemos, ao encarnar, mas
a nossa trajetória é longa e muitas vezes nos desviamos dos objetivos, né? Eis o que traz e o que leva, e o que não está no poder de ninguém tirar, e que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Então, todo bem que fizermos, que pensamos que fazemos ao outro, estamos fazendo a nós mesmos. E é este bem que ninguém vai nos tirar. Ele é o patrimônio que estamos construindo nessa trajetória, nesse tempo em que estamos no planeta, na oportunidade que tivemos e fizemos o compromisso de fazer a nossa transformação moral. Então, dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Então, recebemos esses conhecimentos, essa capacidade, mas que uso fizemos de tudo isso que recebemos, dessa oportunidade que estamos tendo? Então, é essa questão que deve ser analisada e repensada por todos nós, porque este é o patrimônio que teremos que apresentar, né, quando não tivermos mais esse corpo físico que temos hoje. Porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura, né? Quando o homem vai e vem em país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não carrega daqueles que seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazei provisão de tudo que poderá nela vos servir. Então, enquanto estamos encarnados, nós temos diferentes formas de pensar, mas com isso não significa que devemos deixar a nossa obrigação espiritual ou moral sem construção. Esta é que deveria ter maior atenção de todos nós, porque é esta riqueza que apresentaremos. Então, muitas vezes a gente vê assim, ouvi dizer, né? Mas fulano chegou ao mundo espiritual de mãos vazias. O que significa isso? Significa que ele não entendeu nada dos ensinamentos de Jesus e também não vivenciou, porque o ensinamento de Jesus é o amor verdadeiro, fraternal, para com todos, né? Mas Deus, sabendo da nossa pequenez, Ele ainda nos deu uma oportunidade, nos deixou, né, criar pequenos núcleos chamados família, onde nós, através da vivência nesse pequeno grupo de 4, 5 ou 6 pessoas, porque hoje já está muito reduzido, deveríamos aprender a amar, né? Nos relacionarmos bem. No entanto, nós percebemos que ainda o nosso orgulho, o nosso egoísmo fala muito mais alto e não conseguimos construir esse amor nesse pequeno espaço, né? Então, na realidade, são espíritos que nós temos dívidas de amor que estão ali conosco para que possamos conciliar com os nossos inimigos de existências passadas, né? Então, isto que é importante. E aí, como pai, mãe, filho, teríamos mais possibilidades de aprender a amar ou de amá-los realmente. E, no entanto, a gente vê as dificuldades que temos em realizar, né, este trabalho, esta tarefa. Porque o lar é aquele cadinho onde as dificuldades aparecem, a intolerância. Então, nós vemos que são os mais diferentes motivos que fazem com que a gente não consiga reconciliar com aquele irmão, né, que nós nos comprometemos a amar. Então, é muito fácil você ser bom para com o vizinho, para com o colega de trabalho, enfim, com as pessoas que não
convivem diuturnamente conosco. Nós temos boas palavras, paciência, compreensão, mas exatamente isso que deveríamos fazer nos nossos lares, para que houvesse essa paz, essa tranquilidade que nós tanto almejamos. E continua: ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento e se pode pagá-lo. Aquele que pouca coisa, se dá um menos agradável, quanto aquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. O seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará o que dela trazeis, não se computará o valor de seus bens, nem de seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Então, as virtudes é exatamente isso, né? Nós nos renovarmos intimamente, ou seja, nos conhecermos. Quais as nossas deficiências? O que eu preciso vencer dentro de mim mesmo? Então, essa é a grande tarefa de cada um, que através do vencimento desses males que está dentro de nós, nós vamos construindo essas virtudes. E enquanto estamos a caminho, né? Exatamente enquanto ainda estamos encarnados, para que possamos, de fato, quitar as nossas dívidas, ou pelo menos diminuir esse valor da dívida, né? Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de sua partida pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, elas se conquistam pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Então é esse investimento que nós temos que fazer. Purificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar, onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Então, nós temos que avaliar, né, as nossas condições. Por que estamos encarnados? Qual a finalidade de estarmos vivos neste planeta de provas e expiações? Exatamente para aprendermos, através das dores, das doenças, sofrimentos que temos, sensibilizar os nossos corações. Porque somente quando passamos por dificuldade é que começamos a refletir sobre a nossa existência. E para dar continuidade, hoje eu trouxe alguns trechos de obras que nos falam a respeito dessas propriedades que envolve a propriedade material e espiritual, que é a mais importante, porque vimos que a matéria é energia, e nós todos somos um aglomerado de energia. Então, nós podemos realizar, conforme Jesus nos diz, tudo que eu fiz e muito mais. Com o avanço, com o conhecimento que vamos adquirirmos, teremos capacidades de ultrapassar tudo aquilo que Jesus nos deixou, nos ensinou. Então, no livro Libertação, de André Luiz, Chico Xavier, no capítulo 6, do título Observações e Novidade: esquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhes as faculdades de expressão, purificá-las nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-las com a incorporação definitiva de princípios nobres, e é desenvolver nosso corpo glorioso,
da expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos, o que nos referimos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos físico-perispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Imergimos-nos dentro dos fluidos carnais e dele nos libertamos em vicioso vai e vem através de existências numerosas até que acordemos a vida mental para expressões sacrificadoras. Aqui está nos alertando, né, que nós somos espíritos que já há séculos estamos encarnando, indo e vindo, quer dizer, encarnando, desencarnando, e ainda não conseguimos compreender a grandeza dessa oportunidade. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade, e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim a modelagem viva do céu no santuário do Espírito pelo máximo aproveitamento da oportunidade recebida no aprimoramento de nossos valores mentais. Então, estamos aqui exatamente para que possamos, né, ter esse cuidado com o nosso pensamento, porque sabemos que se somos energia, tudo que realizamos ou efetuamos, ele imediatamente vai parar em algum ponto. Bons pensamentos, quem é que vai recebê-los? Pensamentos negativos, de ódio, vingança, quem é que vai recebê-los? Quando começamos a pensar nessa realidade, nós forçosamente vamos começar a ter mais cuidado, né? Porque gostaríamos que os nossos pensamentos chegassem junto aos nossos benfeitores, ao nosso anjo da guarda, junto a Deus, as nossas rogativas. Mas ainda a dureza dos nossos corações e dos nossos sentimentos está distante dessa realidade. Mas Deus, em sua misericórdia divina, amando a todos nós que somos seus filhos, Ele nos dá nova oportunidade. Pelo máximo aproveitamento da oportunidade recebida no aprimoramento de vossos valores mentais, com o desabrochar e envolver das sementes divinas que trazemos conosco. Então, todos nós temos essa dádiva divina, a centelha divina, que estamos encarnados. Por isso, temos essa grande responsabilidade e possibilidade de progredirmos. Vai depender de cada um de nós, do esforço que realizamos. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais, com amplo curso às manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constitui as vias de crescimento mental. Olha o que nós podemos e devemos realizar, se queremos melhorar a nossa sintonia, o nosso modo de pensar, ou seja, vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa atitude. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Então, nós só conseguiremos nos melhorar quando estivermos relacionando com pessoas. Não há como nós conseguirmos nos aprimorar nos isolando. O isolamento muitas vezes é necessário para a nossa reflexão, mas nós somos seres sociais e por isso devemos conviver, e nessa convivência é que nós temos que aprimorar os nossos sentimentos. Sacrificar-se é superar
conquistando a vida maior. Por isso mesmo, Cristo asseverou que o maior reino celeste é aquele que se converter em servo de todos. Então, nós devemos aprender a conviver bem com todos. Um homem pode ser temido, respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu a convenção humana, mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se e aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermiça. Em suma, ir à matéria física e dela regressar ao campo de trabalho em que nos achamos presentemente é submeter-nos a profundos choques biológicos, destinados à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia à forma gloriosa. Então, aqui, nesse livro, nos traz o que devemos realizar para, de fato, conquistarmos essa libertação de nós mesmos, aprendermos a nos relacionar bem, a amarmos a todos independentemente. O amar fraternalmente significa ter respeito, consideração para com todos. No livro Ação e Reação, André Luiz Chico Xavier, no capítulo 7, ele traz um texto de conversação preciosa. O ministro Sanzio, desde o elétron aos gigantes astronômicos da tela cósmica, tudo constitui reservas das energias de Deus que usamos em nosso proveito, por permissão dele, de sorte a promovermos com firmeza nossa própria elevação à sua majestade sublime. Dessa maneira é fácil perceber que após conquistarmos a coroa da razão de tudo que se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Então, nós estamos aqui para construir valores nobres para nós mesmos, nós não estamos construindo para ninguém, e por isso mesmo ele é pessoal e intransferível, cada qual dará conta de si, porque todos nós estamos aqui para aprendermos e nos melhorarmos. André Luiz diz o seguinte: lembrei-me instintivamente da nossa errata conceituação de vida na Terra, quando nos achamos sempre dispostos a senhorear, sempre indebitamente, os recursos do estágio humano, em terras e casas, títulos e favores, prerrogativas e afetos, arrastando por toda a parte a algemas dos mais gritantes egoísmos. Então, valorizamos mais as coisas materiais do que os sentimentos ou as pessoas que conosco jornadeiam, E nós, em vez de encontrarmos a libertação, nós estamos cada vez mais nos algemando, porque próprio Jesus já nos asseverou: vossos inimigos sereis seus familiares. Então, por isso que a vida em família não é nada fácil, porque sabemos que o irmão que conosco jornadeiam são aqueles irmãos dos quais nós fomos inimigos, nós temos dívidas de amor, não soubemos fazer o tratamento necessário com amorosidade, e por isso está conosco. E nós, nessa grande escola, para aprendermos esses valores e considerar, as condições de cada um e respeitá-lo. Isso é muito importante, porque nós podemos fazer a nossa parte, embora o outro nada faça a favor disso. Não importa, o que importa é o que cada um de nós está fazendo. O que o outro faz é responsabilidade dele. Nós temos que responsabilidade com as nossas ações e as nossas ações. Sanzio registrou-me os pensamentos, porque acentuou com fraternal sorriso após ligeira pausa. Realmente, no mundo, o homem inteligente deve estar farto
de saber que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. Por empréstimo, sim, todos os valores da existência lhes são adjudicados pela providência divina por determinado tempo, de vez que a morte funciona como juiz inexorável, transferindo os bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoco exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhes foram entregues pelos agentes da infinita bondade. E por isso mesmo, nós temos responsabilidade com tudo que temos, com os bens materiais que adquirimos. O que temos feito dele? Que benefício temos conseguido realizar com esses bens que temos? Ou estamos apenas utilizando para proveito próprio, para o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho? Então, é importante que a gente reflita que podemos ter, devemos lutar para ter, mas de que forma estamos conquistando esses valores? Então, é uma reflexão assim bastante significativa, porque a gente vê que hoje nós vivemos um mundo muito difícil, onde as pessoas não medem, as condições para adquirir bens, atropelando todos que sejam um estorvo para a sua conquista. Aí vemos os princípios de causa e efeito em toda a força de sua manifestação, porque no uso ou no abuso das reservas da vida, que representa a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos e o débito que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Então, a gente vê que tudo que temos, o que nós estamos provocando com isso? Satisfação, insatisfação, alegrias, dores. E quanto mais conhecimento temos, mais responsabilidade temos, porque mais seremos cobrados, no juízo final, ele será mais severo conosco mesmo. Adquirirmos conhecimentos sem aplicá-los em nossa vida, é uma questão muito assim, que vai nos trazer muitos prejuízos. Talvez hoje a gente pense que está tudo tranquilo, eu estou aproveitando, está me dando satisfação, mas para a vida espiritual, é uma marca profunda e que nós seremos cobrados por isso. Sabíamos e não executamos. Através de nossos pensamentos, palavras e atos, que nos fluem invariáveis do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva, nos saberes da experiência e do quilate de nossas intenções e aplicações em nós, nos sentimentos e práticas da marcha. A vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino. Então, veja bem que tudo que realizamos, ele fica contabilizado, tanto de positivo quanto de negativo. E por isso mesmo, que aqui o nosso irmão Ariel sempre dizia que todos os dias nós enviamos pacotes das nossas ações. Que pacotes estamos enviando? Pacotes positivos ou negativos? Como está a nossa balança? Eu tenho feito boas ações que não pensa somente no nosso egoísmo,
mas nós pensamos no bem da coletividade, tenho procurado bons pensamentos, boas palavras, as minhas ações, as minhas atitudes são de que qualidade? É isso que é julgado, né, no plano espiritual. O que realizamos em obras através dos nossos pensamentos e atitude. Dando continuidade, nós temos aqui na Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 38 e 42 diz: estando Jesus em viagem, acho que todo mundo conhece essa passagem, em uma aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada com a lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e preocupada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte essa que não lhe será tirada. Então a gente vê que muitas vezes nós nos preocupamos muito no nosso cotidiano com ações materiais e nos esquecemos de cultivar as ações espirituais, um momento de reflexão, né? Ou de bons pensamentos, boas lembranças que devemos cultivar ouvindo ou estudando, revendo os ensinamentos de Jesus e procurando de que forma podemos aplicar em nossa vida. Então, veja bem que Jesus já fazia, Lucas já fez essa reflexão. E o livro A Vida Continua, nós temos o seguinte: ele deixou cair a mão descorada no encosto do banco enorme e prosseguiu: Dona Evelina, a senhora já leu algo do Espiritismo? Não, pois quero dizer-lhe que a charrete ainda agora, sob nossa observação, me fez lembrar certos apontamentos que esquadrinhei nos meus estudos de ontem. O interessante escritor, que venho compulsando numa definição que ele mesmo considera superficial, compreende a criatura humana como um ternário. Essa passagem aqui também muitos já conhecem. Mas com outros nomes, mas é a mesma coisa, né? Compreende a criatura humana como ternário, semelhante ao carro, ao cavalo e ao condutor, os três juntos em serviço. Como pode ser isso? Interrogou Evelina. O carro equivale ao corpo físico. O animal pode ser comparado ao corpo espiritual. O modelador e sustentador dos fenômenos, que nos garante a existência física, e o cocheiro simboliza, em suma, o nosso próprio espírito. Isto é nós mesmos, no governo mental da vida que nos é próprio. O carro avariado, qual o que vimos aqui, recorda um corpo doente, e quando um veículo assim se faz, todo imprestável, o condutor o abandona e a sucata da natureza e prossegue. Abandona a sucata da natureza e prossegue em serviço montado, consequentemente, o animal para continuarem ambos no curso de sua viagem para diante. Isto ocorrerá de maneira natural na morte ou na desencarnação. O corpo de carne, tornado inútil, é restituído à terra, enquanto que nosso espírito, envergando o envoltório da massa da matéria fértil, que aliás lhe condiciona a existência terrestre, passa a viver em outro plano, no qual a roupa de matéria mais densa para nada mais lhe serve. Então, a gente vê que o importante é o espírito, porque nós somos eternos.
Estamos de passagem, vivemos aqui no planeta Terra o tempo necessário para que possamos fazer o nosso aprendizado. E muitas vezes somos surpreendidas por alguns fatores, né, que nos levam de forma mais ainda e de forma prematura, mas nada acontece sem a permissão divina. Então, eu tinha muitas vezes essa indagação, né? Por que alguns vão mais cedo, outros mais tarde? Então, a resposta que eu obtive foi o seguinte: é porque espiritualmente este irmão nada estava fazendo em benefício dele. E para não se comprometer mais, a providência divina providenciou para que ele voltasse ao mundo espiritual. Então, a partir desse entendimento, nós vemos que cada qual tem um tempo limitado, mas se não estivermos aprendendo nada, ou realizando as nossas tarefas, ou nos comprometendo mais, seremos sumariamente convidados para o mundo espiritual. Então, a nossa existência depende dos cuidados que temos em vivenciar o amor. Então, estamos nessa escola exatamente para aprender isso. A convivência que nos foi oferecida é exatamente na medida certa. Estamos com as pessoas certas, no trabalho certo, no lugar certo, com a vizinhança certa, convivemos no espaço social que nos é necessário, exatamente para aprendermos a dominar os nossos instintos, que ainda muito grosseiro, precisa ser burilado, e precisamos passar por certas situações para que possamos refletir sobre nós mesmos. Então, Deus, Ele compreendendo a dureza dos nossos corações, reservou a cada um de nós aquilo que é necessário e que vai nos ajudar a refletir sobre as nossas condições e procurarmos a nossa melhora. Não existe o acaso, já vimos. E se todos nós, ainda quando estamos nesse corpo encarnado, achamos que somos matéria, vimos aqui que quando desencarnamos, essa roupa de matéria densa para nada mais serve. Por quê? O que importa é o espírito. Nós temos que viver para melhorarmos as nossas condições espirituais, os nossos pensamentos, a nossa consciência, que já trazemos gravado dentro de nós, sabendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. Se erramos, erramos sabendo, não erramos por desconhecimento. Sempre somos alertados, já temos essa intuição, o recebimento de alguma intuição, nos trazendo uma informação de que aquilo não é adequado, não é bom. Devemos ter mais cautela, mais cuidado, porque todos nós estamos em sintonia com todos. Não é só com quem eu quero, com quem eu acho que estou me sintonizando, porque o pensamento é uma energia e ele caminha por todos os lugares. E vimos que o nosso corpo, ele é energia pura. E por isso mesmo, Jesus, nos recomendou, como disse a nossa irmã Irani, brilhe a vossa luz. Por que brilhe a vossa luz? Se nós somos energia, que energia estamos carregando dentro de nós? Energia do bem faz a luz brilhar. Energias de mau pensamento vai fazendo com que aquela energia fique bem apagada. Então, lembrando disso, vamos nos esforçar para sermos criaturas melhores e sabendo que cada um dará conta de si. Tudo que fizermos fica registrado no nosso prontuário, que
como relembrei, nós mesmos enviamos todos os dias as ações que realizamos. Então, diante disso, nós vemos que o nosso compromisso conosco mesmo é muito maior do que imaginamos. Não tem nada que realizamos que fica imperceptível. Tudo é registrado. Temos que cuidar da nossa balança. Boas ações e más ações. Todos os dias são contabilizados e pesados. E nós sabemos, temos que equilibrar a balança ou melhorar, a balança do bem ser mais pesada do que as práticas negativas. Então, que a lição da noite possa nos ajudar a refletir sobre nós mesmos, não nos preocupando com o que o outro faz, com o que o outro fala, mas vamos nos preocupar com o que fazemos, com o que falamos, com o que pensamos e de que forma agimos. Que Jesus nos abençoe e possa nos fortalecer nesse desejo e nessa vontade de realmente construirmos esse patrimônio moral que nos beneficie e que, ao desencarnarmos, possamos receber, ter o privilégio de receber os primeiros lugares e não os últimos, que é aquele que nada realizou. Então, vamos agradecer a Deus nosso Pai, vamos fechar os nossos olhos, mentalizando Jesus, pedindo a Ele que nos fortaleça, que o estudo que estamos realizando possa abrir nossas mentes, nossos corações, para aprimorarmos os nossos sentimentos e cada vez mais trabalharmos em benefício de nós mesmos, para o nosso engrandecimento na construção do nosso patrimônio moral. Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, para que possamos permanecermos firmes nesse propósito, na construção desse bem maior, que é o que nós levaremos conosco e que faz parte do nosso patrimônio moral. Ajude-nos a permanecermos fiéis a esse conhecimento e na proposta de perseverarmos na prática do bem, do amor e da caridade. Não só hoje, mas sempre. Que assim seja.